me chamo João Vitor, sou aluno de Ciência da Computação da UFBA e estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina de Projetos de Circuitos Lógicos do professor Luciano. Então, primeiramente, o trabalho consiste em, a partir do conjunto de instruções da tabela 1, essa tabela aqui vai ser apresentada ao longo desse vídeo, deve ser feito um programa para calcular o enésimo elemento da sequência de Fibonacci, onde n deve ser dado como entrada no endereço da memória de dados. Após o cálculo, o resultado, ou seja, o elemento da sequência, deve ser armazenado na memória de dados. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês o hardware que eu tive que construir para poder rodar esse programa. E basicamente a estrutura do hardware vai ser essa aqui. A gente vai ter o contador de programa, o registrador de instruções, a unidade de controle, um registrador acumulador, 4 registradores de uso geral, a unidade lógico-aritmética e tudo isso aqui interagindo com a memória de programa, a memória RAM, ou a memória RAM, e a memória de dados, né, que é a memória RAM. Então, aqui no Logicsim, esse daqui é o circuito mais externo do meu computador. Ele ainda não está dessa forma aqui, porque eu preferi deixar os elementos da CPU aqui soltos para facilitar a explicação. É só por uma questão didática, mas no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês o circuito final. Então, vamos começar aqui pelo PC, o contador de programa. No contador de programa nós vamos ter a entrada do jump, porque caso a instrução seja um jump, eu vou precisar entrar aqui com 1 no contador de programa, para que ele possa carregar aqui nele o que vem aqui no address. Então, basicamente, caso a instrução seja de jump, aqui vai ser 1, e aqui no address vai ser justamente o valor que tiver no registrador designado para esse jump. Da mesma forma que nós temos a entrada count, que caso ocorra um jump, ela deverá ir para 0, porque a entrada count faz com que o contador ele conte no passo de 1 em 1, ou no passo de menos 1, né? Vai regredindo. Caso a gente tenha um jump, então o contador deverá ir para um valor específico e, portanto, tem que ter um count no 0. Além disso, nós temos o clock e o clear, né? Depois disso, nós temos o registrador de instrução. Ele vai receber uma instrução aqui da memória RAM. E essa instrução ela vai sair dele para entrar tanto no banco de registradores quanto no decodificador de instruções. Ele também vai ter o clock e o clear. Depois do registrador de instruções, nós vamos entrar no decodificador de instruções. Esse subcircuito aqui, vamos entender ele mais a fundo. No momento que a gente abre o decodificador de instruções, a gente já percebe que há muitos subcircuitos nele. Ele vai receber a instrução que veio do registrador de instrução e vai receber também um valor que vem do RA, porque caso ocorra um jump, a gente vai precisar do valor do RA. A gente sabe que para ocorrer um jump, vou mostrar aqui rapidamente na tabela para vocês, para ocorrer um jump, desvio de fluxo, o RA precisa ser igual a 1. Então, se o RA for igual a 0, não vai ocorrer o jump. Aí a gente precisou trazer essa informação aqui no nosso registrador de instruções. A instrução vai entrar e vai nos dizer o enable do RA, porque o RA ele pode ser tanto de escrita quanto de leitura, não é? Vai depender aqui da operação. O RA ele só é de leitura nesse caso aqui, copiar acumulador. Em todos os outros casos que envolvem o RA, ele vai ser de escrita. Então, a gente precisou fazer esse circuito do enable RA. Também fizemos o enable da RAM, não é? A partir da instrução. Vou mostrar logo para vocês esse subcircuito, enable RA. Então, a instrução ela vai entrar aqui e dependendo da instrução, aqui vai sair 1 ou 0. 1, caso
nós queiramos escrever no RA, e 0 caso nós queiramos copiar do RA para um dos nossos registradores de uso geral, né? Então vamos voltar aqui para o nosso decodificador de instruções. Depois nós temos o enable da memória RAM, porque a memória RAM também pode tanto escrever, tanto ser escrita quanto ser lida. A gente vai escrever na memória RAM caso o comando seja armazenar na memória de dados. E nós vamos ler da memória RAM caso nós queiramos trazer um valor que está armazenado na memória RAM para um de nossos registradores de uso geral. Aqui eu vou abrir rapidamente o enable da RAM. Nós temos isso aqui para o enable da RAM. Logo depois, temos o store da RAM. Funciona basicamente da mesma forma porque se a gente abrir aqui esse circuito, a gente percebe que caso o comando, a instrução, seja essa daqui, o store precisa estar em 1. Se a gente ver aqui no computador, vocês vão entender por quê. O store da RAM, se ele estiver em 1, vai armazenar a entrada na memória. Então você vai estar tirando de um dos registradores de uso geral e jogando aqui na RAM, no respectivo endereço, dependendo da instrução, né? Depois nós temos o select comando. O select comando ele vai ser muito útil para a unidade lógico-aritmética, vocês vão entender por quê. Basicamente, nós temos 8 operações, né? Se a gente vier aqui na tabela, vou mostrar rapidamente para vocês. O igual, o menor, o maior, o menor igual, o maior igual, multiplicação, adição e subtração. Então, totalizam 8 operações. Como são 8 operações, eu precisei de 3 bits de endereço, porque eu posso designar aqui de 1 até 8. Então, a partir da instrução, ela vai entrar aqui, nesse subcircuito, do select comando, e vai me dizer qual das operações deverá ser realizada na ALO. Quando a gente abrir a ALO, vocês vão entender melhor essa parte aqui. Nós também temos o select mux, basicamente vai ser a chave seletora do multiplexador no banco de registradores, então vocês também vão entender isso aqui melhor quando a gente entrar no banco de registradores, certo? Então ele vai pegar a instrução e vai dizer em qual dos registradores deverá ser armazenada a instrução. E também nós temos o RAM address, né? Então, se a gente quiser trazer alguma coisa da memória RAM ou armazenar alguma coisa na memória RAM, nós vamos precisar de um endereço, né? Então, esse RAM address, se a gente vier aqui no computador, ele é basicamente o que vai endereçar aqui a entrada na memória RAM. E nós temos também o jump, como eu tinha falado rapidamente com vocês. Caso a instrução seja jump, então aqui vem para 1, porém só se o RA estiver 1. Se o RA estiver 0, então mesmo que a instrução seja um jump, ele não vai ocorrer efetivamente quando estiver rodando o nosso programa. Depois do decodificador de instruções, nós vamos para o banco de registradores. Então, aqui no banco de registradores, a primeira coisa que a gente tem é o enable dos respectivos registradores de uso geral. Porque os registradores de uso geral, eles podem ser tanto de escrita quanto de leitura também, não é? Então, é a instrução que vai dizer se o registrador vai ser de escrita ou de leitura. Por isso, eu precisei fazer o enable dos registradores. Eles são muito parecidos, são análogos, mas vou mostrar aqui para vocês rapidamente. O enable do R0 é esse daqui, ó. Se a gente for para o enable do R1, a diferença é mínima. O enable do R2, mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra, uma porta not, coisas assim. Então, voltando aqui para os registradores, temos aqui o enable. Além disso, nós temos aqui a instrução, e essa instrução, mais uma entrada de instrução, que ela vai nos dar tanto a chave para esse multiplexador, o select número 2, quanto a chave para esse demultiplexador, vocês vão entender como funciona, e também a chave para esse multiplexador, que vai ser o número 1, certo? Aqui também nós temos
as entradas da RAM e do RA, porque a gente pode tanto trazer da RAM para um dos registradores de uso geral, quanto trazer do RA, né? Copiar do RA para um dos nossos registradores de uso geral, que são esses quatro aqui, o R0, o R1, o R2 e o R3. Então, a partir do momento em que a gente tem a instrução, o nosso decodificador de instruções, ele vai nos dizer qual será a chave desse multiplexador. Ou seja, ele vai dizer, esse dado aqui, ele tem que ir, qual desses dois dados vai ser selecionado? O que vem da RAM ou o que vem do RA? E passando aqui por esse fio, a gente chega no demultiplexador, que vai dizer para qual dos quatro registradores irá o dado que chega daqui. E esse select DMX é justamente o que vem aqui da instrução, certo? Além disso, nós temos os quatro registradores, propriamente ditos, né? Então, temos aqui ligado a eles o enable, a entrada e a saída, e o clock e o clear, né? Para os quatro registradores será a mesma coisa. Só que aí, todas essas saídas estão conectadas a esses dois multiplexadores. O que vai dizer qual desses números vai passar para cá é justamente o select número 1 e o select número 2, que vem daqui da instrução. Aqui também temos o jump. Caso o comando seja o jump, você vai ter os primeiros 4 bits com o jump e os próximos 2 bits com o endereço do jump. Então, é o que temos aqui basicamente. E também temos aqui conectado com o número 2 a saída RY, porque tem um comando aqui que você pega e copia de um registrador de uso geral para o outro, que é esse daqui, o copiar registrador, certo? Então, nesse caso, você vai precisar desse número aqui, por isso que está ligado lá. Saindo do banco de registradores, nós vamos para a unidade lógico-aritmética, a ALO. Como eu tinha dito a vocês, a ALO vai ter o comando que vem justamente do decodificador de instruções. Ele vai pegar a instrução e vai dizer qual é a operação que deverá ser realizada aqui na ALO. E as operações, elas vão ser realizadas sempre entre os dois números que vêm do banco de registradores. Então, se a gente vier aqui para o banco de registradores, esse número 1 e esse número 2 vão entrar aqui na ALO. E a partir do comando, nós vamos dizer para esse demultiplexador qual das operações deverá ser realizada. Porque caso o comando seja, por exemplo, o igual, então esse endereço aqui vai ser o endereço de igual, ele vai entrar aqui nesse túnel, EQ1, e vai entrar aqui nesse circuito para saber se esse número é igual ou não a esse número. Então, basicamente, esses circuitos aqui são circuitos comparadores, esses 5 primeiros. A única coisa que vai mudar é onde a gente vai conectar a saída, porque esse do meio aqui será 1, caso esses números sejam iguais, esse do meio será 1, caso esse número seja maior que esse, e esse de baixo será 1, caso esse número seja menor do que esse. Então, basicamente, aqui eu só fiz um jogo, né, com as portas NOT em alguns casos, porque aqui eu estou querendo checar se eles são iguais, aqui eu estou querendo checar se um é menor que o outro, aqui eu estou querendo checar se um é maior que o outro, e aqui eu estou querendo checar se ele é menor ou igual. Então, eu simplesmente peguei a saída de maior e barrei, porque se ele não é maior, ele automaticamente passa a ser menor ou igual. A mesma coisa aqui, ele precisava ser maior ou igual, então eu simplesmente peguei a saída de menor e barrei. Aqui não tem nenhum segredo, basicamente um circuito multiplicador que estava disponível no próprio Logicsim, um circuito somador e um circuito subtrator. Então, todas essas saídas elas virão para esse multiplexador. Mas o que dirá? Qual será a saída armazenada no registrador acumulador? É justamente esse comando aqui. Então, se esse comando diz que a operação realizada seria a operação de soma, então aqui ele só vai deixar passar o resultado dessa operação aqui de soma. Após a ALO, nós vamos dar uma passada rápida no RA. Então a gente vem aqui para o computador para vocês poderem ver. O RA está aqui.
certo? Então, ele vai ter uma entrada que vem justamente da ALO. Como a gente viu agora, a ALO, ela tem uma saída. Essa saída aqui, RA, é o que vai entrar lá no RA. Também tem uma saída R2, não é? Caso eu queira, por exemplo, copiar do RA para um dos registradores, essa daqui vai ser a saída que vai entrar aqui no banco de registradores. Então ele vai sair daqui e entrar aqui. A gente já viu o banco de registradores. E temos também o enable RA, porque é o comando que vai nos dizer se o RA será de escrita ou de leitura, como eu expliquei para vocês. Não me recordo agora se eu já mostrei esse subcircuito, mas ele é bem parecido com os enables dos outros registradores, certo? Basicamente ele vai pegar a instrução e vai dizer se o RA vai ser de leitura ou de escrita. Temos também o clock e o clear conectados também ao RA. Aí agora a gente vem para a memória ROM, né, que ela também está disponível aqui no LoadSim. Eu só precisei conectar o que eu já tinha feito do computador de programa na entrada da memória ROM e conectar a saída da memória ROM com o registrador de instruções. Além disso, eu precisei colocar esse comando aqui, o HLT, no select da memória ROM, porque se esse comando for 0, então esse componente aqui, a memória ROM, ela é desabilitada e é justamente isso que vai finalizar o nosso programa. E esse HLT, ele vem justamente do decodificador de instruções, a gente já passou por lá, mas eu vou mostrar para vocês rapidamente. O HLT, ele está aqui, certo? Vou mostrar para vocês rapidamente o subcircuito, é esse daqui. Se a instrução for HLT, então aqui tem que sair 0, não é? Memória RAM, aqui no computador. Depois disso nós vamos para a memória RAM. A memória RAM, ela vai ter aqui o número 2. O que é o número 2? É justamente o valor, né, que vai adentrar aqui na memória RAM, caso eu queira trazer o conteúdo de um registrador de uso geral para a memória RAM. Então, esse conteúdo vai vir aqui, sair no número 2 e entrar aqui. E o RAM address vai ser justamente um endereço em que esse número 2 será armazenado na memória RAM. Nós temos o clock e o clear também na memória RAM. O store RAM eu mostrei para vocês no decodificador de instruções. Ele vai nos dizer se o dado será armazenado aqui. E o enable RAM ele vai nos dizer se a memória RAM vai ser de leitura ou de escrita, porque como eu já disse a vocês antes, tem um comando que a gente leva da memória RAM para um dos registradores de uso geral e tem um comando que a gente traz de um dos registradores de uso geral para a memória RAM. Então o enable que vai dizer qual deles será executado. E a saída da memória RAM, ela vai entrar aqui no banco de registradores, certo? E aí, como a gente já tinha visto, esse multiplexador vai dizer se o que vai passar aqui para os registradores vem da RAM, do RA ou de outro registrador, né? Porque, como eu tinha dito a vocês, a gente pode copiar de um registrador de uso geral para o outro. Então, basicamente, essa saída aqui vai ser conectada aqui. Então, o que entra aqui no registrador de uso geral, ele pode vir tanto da memória RAM quanto do registrador acumulador, ou até mesmo de outro registrador de uso geral, certo? Então, já apresentei para vocês todo o circuito, né, o hardware. Agora eu vou mostrar para vocês o programa, vamos testar juntos e depois vamos ver o circuito finalizado já com a CPU, não é? Então, todos esses componentes que fazem parte da CPU, o computador de programa, o registrador de instruções, o banco de registradores, o decodificador de instruções, a ALO e o RA, elas vão estar todas dentro da CPU. Todos esses componentes vão estar dentro da CPU. Para que vocês entendam o funcionamento do programa, eu vou colocar aqui na memória RAM o N sendo igual a 4.
Vocês vão entender o porquê. Eu vou dar os pulsos de clock manualmente para que eu possa explicar para vocês o programa passo a passo. Então, o primeiro comando que nós temos aqui no programa é o igual R0, R1. Por quê? Porque quando a gente começa o programa, a gente sabe que todos os registradores de uso geral eles vão estar zerados. Então, com certeza, o R0 e o R1 serão iguais. Então, esse comando é basicamente para que a gente obtenha o 1 aqui no RA, certo? Então, eu vou dar aqui um pulso de clock e 1 veio para o RA. A partir disso, eu vou pegar o N que o usuário colocou, que é esse primeiro endereço da memória RAM, e vou jogar ele no R3, ou seja, no quarto registrador de uso geral. Então, eu vou dar mais um pulso de clock. Se a gente abrir aqui, a gente percebe que no R3 você tem o N, não é? Ou melhor, eu pulei uma etapa aqui, peço perdão a vocês. O segundo comando, na verdade, é pegar o que está no RA, aquele 1 que está no RA, e trazer para o R2, o terceiro registrador. Foi o que aconteceu. Peço perdão a vocês por esse equívoco. Pulei aqui esse comando na hora que eu estava lendo. Então, o primeiro comando é igual R0, R1, então vem para o RA. E o segundo comando é levar do RA para o R2, foi o que aconteceu aqui. Agora sim, o terceiro comando será pegar esse N, que está no primeiro endereço da memória RAM, e levá-lo para o R3. Então, se a gente abrir aqui, vamos ter aqui o 4 no R3. O próximo comando será comparar o R2 e o R3. Por quê? Aqui no meu programa, eu basicamente usei os primeiros dois registradores para fazer os cálculos do número da sequência de Fibonacci. O registrador 2, terceiro registrador, ele será sempre o índice, né? O índice ele vai 1, 2, 3, até chegar no N. E o N vai ser armazenado aqui no registrador 3, no R3, que na verdade é o quarto registrador. Então, o próximo passo é comparar o conteúdo desse registrador com esse. Porque se o conteúdo for igual, então significa que o índice já alcançou o N. E uma vez que o índice tenha alcançado o N, a gente vai pular, vai dar um jump para as instruções de finalizar o programa. Então, a próxima instrução é comparar esses dois e ver se eles são iguais. Uma vez que eles não são iguais, aqui para o RA tem que vir o 0, correto? Então, o 0 está aqui no RA. O próximo comando é levar para o R3 o endereço do jump, que é esse daqui, 17 na base hexadecimal, ou seja, 23 na base decimal. Vou dar um pulso de clock aqui. Se a gente abrir o banco de registradores, a gente vai ver que o 17 veio aqui para o R3. Porém, a próxima instrução é justamente o jump, né? Então, a próxima instrução é dar o jump com o endereço do R3. Portanto, aqui na memória RAM virá o endereço do R3. Mas por que isso não irá acontecer? Porque o RA é 0. Então, essa é a jogada. É pegar o índice, aumentar em unidade a cada volta, né? A cada repetição, e ver se ele já alcançou o N que o usuário colocou. Caso ele tenha alcançado, na hora que der o jump, o RA vai ser 1. Portanto, ele de fato vai pular para as últimas instruções, as instruções de finalizar o programa. Como não ocorreu aqui ainda, o RA é 0, ele simplesmente vai passar pelo jump, mas o jump não vai ocorrer. A próxima instrução será trazer para o R3 o N do usuário de novo, né? Porque a gente tinha levado para o R3 o endereço do jump. A gente vai levar agora o endereço, o N que o usuário colocou. Então aqui nós temos no R3 o 4, certo? Logo depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e ver se o R2 é menor do que o R3. E ele com certeza vai ser menor. Porque se ele não fosse menor, ele teria entrado no jump.
Concordam comigo? Porque a gente vai comparar o R2 com o R3. Se eles forem iguais, o RA vai para 1 e vai ocorrer o jump. Como eles não eram iguais, não ocorreu o jump. E não tinha como o R2 ser menor, porque ele sempre vai começar do 1. Entende? Então, se ele não deu jump, com certeza o R2 é menor do que o R3. Esse comando é basicamente para que a gente consiga obter o 1 lá no RA, e vocês vão entender isso agora. O RA está zerado, como ele é menor, a gente obteve 1 aqui no RA. Uma vez que a gente obteve um RA, a gente vai jogar esse 1 no R3. Então o R3 está com o 4, né, o N do usuário, e agora ele vai ficar com 1. Depois do post de clock, ele vai para 1. Está aqui 1. E aí, quais são os próximos dois comandos? Primeiro, eu vou somar o R2 com o R3. Então, como R2 é 1, R3 é 1, o RA vai vir para 2. E vou jogar esse 2 no R2. Certo? Então, eu joguei o 2 no R2, ou seja, eu aumentei 1 no índice. E é isso que vai acontecer a cada ciclo, né? Porque o índice ele vai ter que ir aumentando até que ele alcance o N do usuário. O próximo comando será o seguinte. Eu vou somar o que está no R0 e o que está no R1. Como os dois estão zero, então o RA evidentemente vai ser zerado também. Certo? A partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que está no R0 e vai jogar para o R1. Só que como os dois são zero, os dois vão continuar sendo zero. Então não vou nem abrir um banco de registradores. Na verdade eu vou, só para mostrar para vocês, mas é isso que vai acontecer. Após isso, o que a gente vai fazer? Pegar o RA e jogar no R0, certo? Então ele vai continuar sendo zero, visto que o RA aqui está zero. Está zero. Logo após, nós vamos pegar esse endereço, esse dado aqui, que está no endereço 2 da memória RAM, e vamos jogá-lo para o R3, que no momento é 1. Né? Então, vou dar o post de clock aqui. Percebam que veio aqui o 2 para o R3, certo? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se o R2 é igual ao R3. E eles são iguais. A gente viu que, tanto aqui quanto aqui, nós temos o número 2. E por que a gente vai precisar disso? Vocês vão entender agora. Vai vir um aqui para o RA, porque eles são iguais. Depois de ter vindo 1 para o RA, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 1 e jogar no R3. Então agora o R3 foi para 1. E depois eu vou pegar e vou somar o R1 com o R3. O R1 está 0, o R3 está 1. Então na hora que eu somar, vai vir 1 para o RA. Certo? Veio 1 para o RA. Logo depois, eu vou pegar esse 1 do RA e vou jogar no R1. Então ele veio aqui para o R1. E após isso, após ser jogado no R1, eu vou trazer de volta para o R3 o endereço do jump que volta, já que a gente ainda não chegou no final do programa. Então ele vai voltar lá para o início, para o endereço 2, né, da memória RAM. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse endereço 2 e jogar no R3. E a segunda coisa que eu vou fazer é, vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Certo? Então eu joguei no R3. Não joguei ainda. Deixa eu dar um pulso de clock aqui. 5B. Ah, sim. Então, o que eu vou fazer? O próximo comando será ver se o R2 ele é menor ou igual ao R3. Correto? Então, nós temos que o R2 é menor ou igual ao R3. A gente vai fazer isso para que a gente obtenha 1 no RA. A gente obteve 1 no RA, porque a gente precisa de um RA para que ocorra o jump. Agora sim, a gente vai trazer para o R3 o que está aqui, correto? Então aqui já foi para o R3. E agora a gente vai dar o jump. Então vai voltar lá para o início da memória RAM, observem aqui.
Pronto. Voltamos e vamos continuar o ciclo. E por aí vai. Essa jogada é basicamente porque, do jeito que eu construí o meu programa, se eu colocasse 1 no R0 e 0 no R1, acabaria dando um problema, já que os primeiros números da sequência de Fibonacci, eles são 0 e 1, certo? Então eu precisei fazer dessa forma. E agora ele só vai rodar, não é? Percebam que o R2, que é o índice, ele vai aumentando. Ele já foi para o 3, certo? Agora ele vai comparar o 3 com o 4. Então ainda não é para finalizar o programa. Pronto. Agora sim, finalmente, nós temos que o R2 é igual ao N que a pessoa colocou. O N vai ser jogado aqui no R3 no próximo clock. Então, uma vez que eles são iguais, a gente vai para as instruções de finalizar o programa, certo? Que são as seguintes. Ele vai chegar no jump agora. Então, deu jump. As últimas instruções para finalizar o programa são: primeiro, eu vou somar o R0 com o R1. Então, o R0 é 1 e o R1 é 1. Depois, eu vou jogar esse resultado aqui está no registrador acumulador no R3. Então, joguei no R3, o 2 foi para o R3. E logo depois, o que eu vou fazer? Eu vou jogar do R3 para o último endereço da memória RAM. Então, esse 2 tem que ir lá para a memória RAM, nesse último endereço aqui. Pronto. Então, o 2 veio para cá, e a última instrução foi o F0, que é o HLT, para finalizar o programa. Vocês podem ver que a memória RAM parou. Então, aqui está a resposta, o N4, a resposta é 2, certo? Então, eu vou testar com vocês mais uns 2 números e vou mostrar para vocês o circuito final, como foi que ficou. Então, eu tenho que voltar aqui o 17. Eu vou colocar aqui o último número da sequência de Fibonacci, é o número 14, né? Então, seria o 0i. 0i. Esse N14 aqui, ele tem que vir para E9, que é o número 233. É o último número da sequência de Fibonacci que o nosso computador consegue calcular, visto que os nossos registradores eles têm 8 bits. Então, a gente só pode ir até o 255. 233 é o maior número da sequência de Fibonacci que nós conseguimos calcular, correto? Então, eu vou desabilitar esse clear aqui na memória RAM, só para que, quando eu der o clear no circuito, eu não perca esses dados aqui, correto? Então, pronto. Agora eu já vou conectar novamente. Eu vou dar um pulso de clock aqui, certo? Eu vou pedir para o computador fazer isso, porque agora vocês já viram como é que funciona o programa. E aqui tem que vir o E9, certo? Então, pronto. E9. Está funcionando perfeitamente. Vou testar com vocês, deixa eu ver. Colocar o número 8 da sequência de Fibonacci. Novamente eu vou desligar esse clear aqui, para não precisar colocar todos os valores novamente, né? Então, aqui eu vou colocar o número 8 da sequência de Fibonacci. E aqui vou ter o jump 17. O número 8 da sequência de Fibonacci, se eu não estou enganado, é o 13. Então aqui tem que sair 0D no final do programa, certo? Eu vou só dar o clear. Pronto. E vamos rodar o programa para ver se vai sair o 0D aqui no 17. Deu certo. Então, vocês podem ver que o programa está funcionando perfeitamente. Agora só basta eu mostrar para vocês o circuito final, como é que ficou. Então, o circuito final é basicamente esse aqui. Nós temos aqui a memória RAM, aqui a memória RAM, aqui a CPU, que são todos aqueles componentes que eu mostrei para vocês, o clock e o reset, que é o clear, né? A gente pode chamar tanto de clear quanto de reset. E aí, eu vou colocar os mesmos valores que eu coloquei lá para vocês, certo? Na verdade, eu vou colocar os dois primeiros para vocês verem que não dá problema. Então, o n sendo igual a 1, a saída aqui tem que ser 0, não é? Então, vamos dar aqui o pulso de clock para ver o circuito funcionando.
a saída é 0, correto? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, eu vou desconectar esse clear aqui da memória RAM, só para não precisar ficar colocando os dados toda vez que eu for testar um novo número, certo? Então, 0. Agora vamos testar o N2, a saída tem que ser 1, certo? Então aqui tem que sair 1, vamos lá. Saiu 1. Vamos testar agora o N3, que tem que ser 1 também, porque a sequência de Fibonacci ela vai ser 0, 1, 1, 2, e a partir daí o próximo número é a soma dos dois números anteriores. Então se eu colocar o N3 aqui, a saída aqui ela tem que ser número 1. Vamos ver. Número 1. O N4 a gente já testou lá, mas eu vou mostrar aqui para vocês também. Certo? Então, N4. Vou colocar o jump aqui. Vamos rodar o programa, tem que ser 2, né? 2. Agora eu vou mostrar para vocês o 8 e o 14, né? Como a gente testou lá, só para vocês verem que o circuito daqui é o mesmo de lá. A única diferença é que a CPU está aqui como um subcircuito, né? Uma caixa fechada. Então, deixa eu colocar aqui o número 8, a saída tem que ser 0D. Vamos testar. Certo? E por último, vamos colocar o N14. Na verdade, o 14 é 0E, né? Que aqui está na base hexadecimal. 0E. E a saída tem que ser o E9. Vamos lá. E9. Então, é isso. Eu agradeço a vocês pela atenção. Esse foi o meu trabalho para calcular o número N da sequência, o enésimo número da sequência de Fibonacci, certo?